Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando com mais uma oportunidade de levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Para você que está conosco já há tanto tempo, sempre a nossa gratidão. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos envolva, nos ilumine. Vamos confiar em Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nesse momento tão especial. Abrindo também aqui para Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Beijo muito grande para todos vocês. E já vamos compartilhando, né? Que essa luz possa tocar os nossos corações. Vamos lá, então. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas. Aquela abertura também sempre muito especial. Perdão. Aldeia Felicidade. Paz e luz no No seu lar. Muito bom dia, Ney Vaz, Ney, o Vande, a família Vaz, em Rio do Campo, essa terra abençoada. Muito bom dia, Ney, muita paz para todos aí. Obrigado, Manuel, por estar junto com a gente aí. Muito bom dia. Valeu, Ney. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta Universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação. Nossa querida Mariana Invetanazzi, Indaial, trabalhadora do bem. Muito bom dia, Mariana. Muita paz para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Nossa querida Vanderlei Andiata, também Rio do Campo. Bom dia a todos. Olha, Vanderlei. Muita paz para todos aí. Beijo grande no coração. Nossa querida Inês também nos ajudando. Bom dia abençoado, domingo para todos nós. Valeu, Inês. Vamos compartilhando já. Programa Aldeia Felicidade partindo para o seu 17º ano. E a música cheia de alegria. Amargura de descontente, e eu era tão impaciente. Nossa querida Verônica Pereira está aí com a gente. Bom dia, Verônica. Era o que eu queria, dar um passo maior do que eu podia. Oh, oh. Muitos amigos chegando nesse momento tão importante e especial. Sempre a nossa gratidão. Nossas mentes, os nossos corações, vamos abrir aquela clareira na psicosfera. Imaginemos Jesus com as suas mãos sobre o planeta Terra, sobre o nosso lar. Vamos sentir essa energia chegando. Obrigado, Mariana. Saudades do Cine Carvalho. Nós que decidimos essa música dele do programa Chama Crística. Cine Carvalho voltou à parte espiritual em agosto de 2015. Grande trabalhador do bem. Muita saudade mesmo, Mariana. Ele, nosso cidadão Nonato também, né? Programa Aldeia Felicidade, o nome vem do programa Aldeia Felicidade do Adão Nonato. Eu pedi autorização para ele. Nossa querida Maura Andiane Pietres, bom dia, abençoado domingo. Valeu, Maura. Nosso querido Moacir, beijo grande em todos. Vamos nos concentrar um pouquinho mais, elevar nossos pensamentos. Vamos pensar em Jesus e nossa mãe querida, Ismael, mentor espiritual do Brasil, e toda a sua falange. Nosso barco não está macroca, tem um comandante. Que seja um programa inspirado e abençoado. Valeu, Maura. Todos nós, com essa inspiração juntinhos, as energias chegando, indo. Vamos entrosar então a nossa potencialidade divina. Vamos trazer Jesus bem pertinho de nós. Serginho Antônio Oliveira, lá em Brasília. Serginho. Mariana, senti o oportunidade de conhecer pessoalmente os dois, doutor Adão e Sidney. Trouxemos os dois a Blumenau. Vocês estiveram lá na quarta URI. Fizemos uma manhã muito especial com eles.
Mariana. Lutamos no Cefac naquela época. Foi um dia muito especial. Os dois já na parte espiritual, né? Continuam trabalhando, né? A serviço de Jesus e por todos nós. Valveri Testoni com a gente. Bom dia, Valveri. Abrindo também aqui para Cretina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Valeu, Valveri, muito bom dia. A Cretina FM convida você. Opa. Agora sim, a Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM. Nossas saudações oficiais a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo nessa manhã tão especial. O domingo está só começando. Essa página está em branco, que possamos chegar ao final dela ou do domingo e não termos do que nos arrepender. Então que essa oração possa ser tocada nos nossos corações todos os dias, agradecendo mais uma oportunidade e assim nos instrui os nossos amigos espirituais para que possamos, ao abrir os olhos de manhã, agradecermos por mais uma oportunidade redentora. Então que possamos ter esse apoio, essa luz maior que vem do mais alto e que saia do nosso coração as potencialidades divinas. Somos cidadãos do universo, criaturas divinas e imortais. Nossa querida Roseli, com a gente, a Rose. Bom dia, amigos, e um ótimo domingo, abençoado para todos nós. Valeu, Rose, muita paz para todos, trabalhadora do bem, também conosco nessa manhã tão especial. Então, essa oportunidade que se apresenta todas as manhãs, que sejam bem aproveitadas, né? Que essa luz possa tocar os nossos pensamentos, os nossos corações, e que sejamos realmente dignos da oportunidade que Deus nos dá de mais uma estadia no planeta Terra, de mais uma reencarnação. Mais uma existência entre as 500, 600, 800 que já tivemos, né? Nesse caminho de aperfeiçoamento do Espírito, do burilamento do Espírito. Nosso querido Luiz Guzzi com a gente, a Dolly e o Feliz também nos ajudando nesse momento especial. Muito obrigado pela participação de todos nessa manhã. É o segundo programa de 2026. Então todos nós temos essa caminhada, então que sejamos dignos dessa oportunidade redentora, que a luz possa tocar nossos corações. Nós estamos lendo algumas questões do Livro dos Espíritos, né? E de alguns textos, claro, de Emmanuel, uma psicografia das leis de amor, de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e do Valdo Vieira. Nós falamos um pouquinho de causa e efeito. Bom dia, família de Deus. Valeu, Dori, muita paz para todos aí. Que essa luz possa tocar todos os nossos corações, né? Porque causa e efeito é lei divina, imutável como o seu Criador. Sempre falamos desses nossos irmãos equivocados que semeiam a maldade, muita dor, muito sofrimento. E sempre falamos aqui também que não tem como fugir a lei de causa e efeito. Nós falamos sempre em amor, em dor, mas nós, como bem mais perto de onde saímos do que para onde nós vamos, ainda optamos inconscientemente pela dor. Então vamos fazer a nossa parte. Nós que temos a oportunidade de abraçarmos, de recebermos as instruções que vem do mais alto, mas muito mais alto, diretamente de Jesus, através dos seus emissários, desses espíritos muito evoluídos, né? De alta envergadura moral, que nos trazem tantas lições, materializadas aqui por esses nobres trabalhadores como Chico, como o Nivaldo, Ivone da Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, Carlos Bacelli e tantos outros nossos irmãos que se colocaram à disposição de Jesus, como disse a Mariana há pouco. Nosso querido Sidney Carvalho, essa música cheia de alegria, o Adão Nonato e tantos que nós acompanhamos na Rádio Boa Nova, né, talvez um dos maiores meios de divulgação do Espiritismo no planeta. Então todos nós temos essa oportunidade de recebendo a instrução, essa sabedoria do mais alto, mas colocando-a em prática também. Não adianta nada absorver tudo e não colocá-lo em prática, né? Então nós somos muito limitados, não tenhamos dúvida disso, mas que não seja desculpa para não adentrarmos essa oportunidade de nos aprimorarmos e dessa conexão com o Pai. Porque toda vez que nós nos preocupamos com alguém que esteja ao nosso lado, com os nossos animaizinhos, com as plantas, né? Nós estamos também trazendo para dentro do nosso coração esse amor que Jesus semeou com tanta delicadeza, né? Colocou à nossa disposição. Ele viveu por nós. Jesus não morreu por nós, ele foi assassinado por nós. Sempre falo aqui
que estávamos lá naquela época berrando Barrabás. Nossa querida Yolanda e o nosso querido Valdir, nosso querido alemão, né, o galego, muita paz para todos aí, Yolanda, muita paz. Bom dia, feliz ano 2026. Beijo grande para todos, né? Então essa causa e efeito, logicamente que é a causa, é a única justificativa para a existência de Deus. Sem reencarnação, não tem nem por que Deus existir, né? Não tem por que Deus, porque as anomalias, as diversidades, as dificuldades enfrentadas por alguns e em detrimento de outras conquistas de outros nossos irmãos de caminhada, não justificaria sem a lei de causa e efeito, e que através da reencarnação se apresenta com a misericórdia também a justiça de Deus. Elas andam juntinhas, né? Porque justiça sem amor também não tem muito sentido. Então, misericórdia e a justiça caminham juntos e depende de cada um de nós galgarmos os degraus de aproximação com o Pai através das ações do nosso dia a dia. Abrimos os olhos, falamos há pouco, então que começamos a orar agradecendo e pedindo esse amparo, essa luz. Nós que Osmir Raulino também com a gente. Bom dia, Osmir. Muita paz para todos, né? E eu sempre comento aqui algumas decisões que tenhamos que tomar, que nos perguntemos o que Jesus faria em meu lugar. E tenhamos a certeza que a possibilidade de errar é muito pequena. Vamos a algumas questões? E já li algumas, vamos dar uma continuidade nelas, né? Causas espirituais das doenças. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sob o qual se organiza o corpo de carne. Então, nossa mente elabora um corpo espiritual, o perispírito, né? E é ele que organiza o corpo físico. Por isso que, desculpem, depois da desencarnação, nós nos apresentamos para os que têm uma mediunidade mais ostensiva, com o corpo exatamente que tínhamos aqui, porque ele foi modelado pelo corpo espiritual, que foi modelado pela mente, que recebeu as instruções do Espírito. Por isso que muitas coisas acontecem, né? E a pedido do próprio Espírito, quando no planejamento reencarnatório. Nosso querido José Jerônimo com a gente, bom dia, grande abraço, meu amigo, valeu Jerônimo, muita paz para todos aí, tá? O nosso querido Naldo, lá de Ascurra também, Naldo, bom dia, Zeca, ótimo domingo a todos, valeu Naldo e a esposa, um beijo muito grande no coração e toda a família, né? Então nós organizamos, nós pedimos uma equipe espiritual, veja bem como é que é o planejamento reencarnatório. Né? Nós estamos aí participando hoje conscientemente. Né? A maioria de nós que está na Terra participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então, junto com os espíritos construtores, espíritos familiares, espíritos simpáticos, o nosso mentor, os nossos mentores, né? Para a elaboração dessa trajetória divina. Temos o livre-arbítrio. Por isso que muitos de nós dificultamos a nossa própria estadia pelas decisões tomadas erradamente. Nós que da Carla Larsen com a gente. Carla, um beijo grande para ti, para a Kátia, para toda a família, um beijo muito grande. Toda a equipe também da Cláudio Cabernet, do William, né? Que recebam as vibrações de amor e de carinho. Estamos todos juntinhos. Então essa luz pode tocar os nossos corações? Pode. Nós temos que nos prontificarmos a fazermos jus a essa oportunidade divina de mais uma encarnação, de mais uma existência. Vamos caminhando com tropeços, sim, mas que eles sirvam, né, de um guia para evitarmos outros tropeços, outras caídas. Nós que Valmir Tol também com a gente. Bom dia, Zeca. Valeu, Valmir. Muita luz para todos, né? Então nós elaboramos o nosso corpo físico e também junto com esse planejamento as dificuldades que tenhamos. Talvez não as do dia a dia, né? Mas os momentos sérios da nossa existência foram planejados, né? O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? E de que modo? A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, o nosso perispírito, também é um armazenador das nossas peripécias. Também das coisas boas que fizemos, né? Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Bom dia, Zeca, abençoado domingo, abraço, valeu, Carla, beijão para todos aí, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Quais os dois aspectos da justiça? São algumas questões que estou falando rapidamente, né, porque eu sempre falo que a minha mesa, se pudesse ver aqui, está lotada. Teríamos material aqui para, não digo trabalhar o dia todo, talvez uma semana inteirinha, né, porque cada frase dessa é motivo para debatermos, né, se pudéssemos fazer. Quais os dois aspectos da justiça? E a resposta: a justiça na terra pune simplesmente a crueldade manifesta, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e induzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior,
porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina nos processos da evolução e nas atividades da consciência. Então nós guardamos. Eu prejudiquei alguém, agora fica registrado. Eu lembro sempre do Adão Nonato, que ele contou isso há talvez uns 20 anos, né? Porque ele recebeu no consultório dele um senhor que tinha um problema no intestino que não se curava, né? E tentou de tudo e não curava. Ele, naquele momento, com a mediunidade extensiva dele, ele voltou a uma existência anterior desse senhor, que ele era um dos perseguidores da época da Inquisição, e que feria gravemente as pessoas com ferro quente, né? E aquilo se instalou. É como ele disse que naquele momento, eu vi que no momento que nós fazemos as coisas, aquela mancha escura macula o nosso corpo espiritual. E como é que sai? Porque nós ainda não optamos pelo amor. Então, pela dor é que se manifesta através de algumas doenças. Então, por mais que eles quisessem trabalhar aquilo lá, materialmente falando, não iam curar, né? O que é isso? Um tratamento evolutivo. Nós sempre falamos de uma doença prolongada, é um tratamento de beleza para o espírito. E é isso que ele, com a possibilidade redentora dele, a possibilidade de manifestação do divino, conseguiu, através das orientações, fazer com que aquele senhor, que era um cara bom, né? Mas não tinha ainda absorvido os ideais sublimes de, através do amparo a quem estivesse ao lado dele. Então a coisa vai acontecendo, assim como acontece com alguém às vezes que não consegue engravidar, né? E que acaba adotando alguém e depois do ano 2, 3 acaba engravidando. A lei do amor é isso aí. Nós colocamos em nosso coração nossas possibilidades de aprimoramento espiritual e fazendo com que nós sejamos realmente dignos dessa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui mais uma vez. Nós não nos lembramos da encarnação anterior. E é bom que não nos lembremos mesmo. Porque os que estão fazendo hoje com muita atrocidade, nós já fizemos no passado. Pagamos muito também. Porque o Chico dizia que estamos aí no meio da caminhada. Então nós conseguimos absorver muita coisa boa. Hoje a maioria de nós não deseja mal para ninguém. Bom dia, Pipoca, Regi, Grava Chade, bom dia, Papi. Beijão para ti, pro Enzo, Arthur, a Ayla, Amable, pro nosso querido Jocinei. Beijo grande, né, Regi? O pessoal tá com saudade de ti aqui, né? Qual a relação existente entre doença e justiça? Prestem bem atenção nesses questionamentos. No curso das enfermidades, é imperioso venhamos a examinar a justiça funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Então, como eu falei desse senhor que tinha aquele problema no intestino, que não tinha cura materialmente falando, ele aos poucos iam conduzindo pelos ideais de uma absorção dos ensinamentos do mais alto, também iam transparecendo isso para o próprio corpo espiritual e aquela mácula ia sumindo aos pouquinhos. Dependia dele exclusivamente, mas retornaria com certeza à parte espiritual muito melhor do que quando aqui chegou, né? Por isso que nós enxergamos a doença hoje como isso aí, como não é um paliativo, né? É um grande método dessa mensagem que vem do mais alto, fazendo com que entendamos o porquê de algumas coisas que acontecem em nossas vidas e que, às vezes, sob o nosso ponto de vista materialista, não tem explicação. Olhamos como tragédia, mas para o espírito é uma bênção. O que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria? Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão de impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. O que isso quer dizer? Às vezes nós nascemos com uma problemática no fígado, alguma coisa assim, que nos impossibilita beber qualquer coisa de álcool, porque fomos contumados no passado. Às vezes desencarnamos por causa do alcoolismo. Então o nosso pedido é que venhamos com alguma dificuldade para que não adentremos novamente aquele mundo dolorido aqui na Terra, né? Então a misericórdia divina, assim como a sua justiça, nos dão essa possibilidade. Então nós, detentores desse conhecimento, que retornamos à parte espiritual, teremos um momento atribulado, mas depois vamos acordando, vamos ser atendidos, a gente começa a lembrar o que fez, o quanto prejudicou as pessoas, né? E a gente começa então a analisar, eu quero pagar logo isso. E alguns amigos espirituais nos dizem que às vezes nós pedimos um monte de coisa. Começa lá com 2.000 pedidos. Aí não passa por uma análise de 200. Foi concedida 20. E aqui nós, às vezes, conseguimos atender só 2. Porque nós estamos negligenciando essa possibilidade divina do que nós somos.
Mas nós estamos aprendendo, né? Muitas coisas nós superamos, porque os amigos espirituais nos dizem que nós só somos infelizes por causa das nossas imperfeições. Mas eu procuro não fazer mal a ninguém. Como é que estão os nossos pensamentos? Porque não tem como eu ser feliz fazendo alguém infeliz. Comentamos quase que todos os domingos aqui. E nada que seja material falar a felicidade plena de um ser espiritual, como nós somos. Então, momentos passageiros, porque a nossa existência aqui, mesmo que seja de 100 anos, é um relâmpago perante a eternidade. E é isso que nós estamos aprendendo e aos pouquinhos colocando isso em nossos corações. Não é fácil, também não é difícil, né? Deixa eu ver como é que está o nosso horário. Temos mais algumas questões. Aliás, temos muitas questões, né? E eu procuro ler assim na sua íntegra, porque as nossas limitações impossibilitam que possamos comentar com mais propriedade tanto ensinamento, tanta coisa boa. Por isso que é bom levar, né? De acordo com o que estão trazendo para nós espíritos nobres como Emmanuel, né? E mais nobre ainda o Chico Xavier, que em outras encarnações foi João Evangelista, foi Platão, foi Jan Hus, também foi Francisco de Assis, foi o próprio Allan Kardec, que nos trouxe o Consolador prometido, materializou o Consolador aqui na Terra em 1857, e até 2002 estávamos aqui com o nosso querido Chico, né? Que reencarnará de novo daqui a 100 anos, já tem o seu planejamento, lá onde tudo começou, lá em Jerusalém. Então esse é o trabalho desses espíritos nobres, e que nós estamos nos prontificando aos poucos, para também sermos esses expansores da vontade divina, através de tanta coisa boa. Eu sempre comento aqui, é importante isso, hein? Porque qualquer casa espírita tem a sua biblioteca. A nossa é bem pequenininha, mas eu garanto que se quiser começar a estudar cada livro daqueles, nós temos estudo para 100 anos. Não tenhamos dúvida. Assim pode pegar lê um mês, devolve, e tudo gratuitamente. Então o que falta é só boa vontade. Os amigos espirituais nos dizem, quão poucos esforços vocês fazem. E é justamente isso, porque isso aqui está tudo à disposição. E a maioria é gratuita. Alguns, claro, nós temos livros brilhantes, maravilhosos, né? Temos o Clube do Livro lá do nosso querido Carlos Bacelli, Clube do Livro, Padrinhos do Dr. Inácio. Então, uma pequena mensalidade mensal, eles mandam o livro na sua casa. É maravilhoso isso, né? Até o mês passado, eles enviaram para todos o Cartas de uma Morta. Na verdade, foi o primeiro livro do Chico, mas foi publicado depois, do segundo, porque o primeiro publicado foi Parnaso de Além Túmulo, um livro de poetas brasileiros e poetas portugueses, maravilhoso. E eu lembro que tem uma passagem, e eu acho que o Monteiro Lobato falou na Academia Brasileira, disse que se esse caboclo escreveu tudo isso aqui, ele não merece uma cadeira aqui, merece todas, né? E é claro, pela psicografia do Chico, todos esses poetas trouxeram para nós tanta coisa boa. O Parnaso esse primeiro livro do Chico, né? Ele praticamente descreve o livro dos espíritos através da poesia. Marceli Zemiani com a gente, bom dia Marceli, bom dia flor do dia. Deixa eu ver aqui também, nosso querido Gilton, esse trabalhador incansável da Super Alto Veículos, mandar um beijão para toda a equipe lá da Super Alto também, né? Valeu Gilton, muita paz para todos. Valeu Marceli, muito bom dia. Acho que o nosso tempo aqui está, como passa muito rápido, nós temos uma música muito especial para tocar, mas eu quero ler mais uma questão. Na 4B, que pedem, prestemos atenção, que pedem para regenerar-se os intelectuais que conspurcaram os tesouros da alma, os que usaram a inteligência como muitos estão fazendo hoje, para instalar ditaduras, né, o terrorismo em muitos lugares. O que eles pedem depois que se dão conta, né, a fim de se regenerar? A resposta, artífices do pensamento, que malversamos os patrimônios do espírito, rogamos em peços cerebrais que se façam por algum tempo alavancas coercitivas contra as nossas tendências ao nosso desequilíbrio intelectual. Então, muitas limitações nós enxergamos hoje em algumas pessoas, justamente porque usaram mal a sua inteligência no passado. Assim como alguns usaram a força e vêm limitados fisicamente, né? Então, esse a pedido do próprio espírito, como falei, que planeja que tem o seu planejamento reencarnatório e do qual ele é um dos artífices. Ele é um dos que pedem algumas limitações para justamente não cair de novo naquela problemática. Que medida de reabilitação rogam os artistas que corromperam a inteligência? Olha um quanto questionamento. E a resposta, artistas que intoxicamos a sensibilidade alheia com os abusos da representação viciosa
imploramos moléstias ou mutilações que nos incapacitem para a queda e novas culpas. Falamos de causa e efeito, e tá aí justamente. Então nós, sob o nosso ponto, a nossa ótica materialista, enxergamos em alguém com algumas limitações físicas ou mentais uma tragédia. Mas para o espírito é uma benfeitoria divina, né? Voltará à parte espiritual, melhor, e reencarnará de novo com melhores condições para aí sim reaproveitar melhor a sua estadia aqui no planeta Terra. Uma música muito especial. Vamos tocar para vocês. A música todos conhecem, né? Já tocamos aqui algumas vezes. E eu sempre falo, coisas boas dentro de casa. Nosso querido Joel Zonta, muita paz para todos aí, Joel. Muita luz para todos lá em Nael. Também nosso querido Joel Silvoso, nosso Jédio. Bom dia, Jédio. Beijão aí para ti e para toda a família. Muita luz. Tá muito bom, né? Mas a música é belíssima. Boas dentro de casa, nós criamos formas de pensamento que impregnam as nossas paredes, impregnam os nossos sofás, nossas camas. Sérgio Esteves, bom dia, meu amigo. Zé, um feliz domingo para vocês. Para você também, Sérgio, lá em Balneário Navegantes. Nossa filha Dirce, Lina Menini, Moser, bom dia, Dirce. Muita paz para todos aí também, tá? Um beijão para toda a família. Obrigado a todos por fazerem parte da família Aldeia Felicidade. Quase 17 anos no ar. Nossa filha Ivy também com a gente. Bom dia, Ivy. Faço alguns nomes rápidos aqui, não dá pra ver. Depois eu faço questão de olhar um por um. Essa energia que nós tocamos é muito boa, muito boa. Obrigado a todos, tá? Vamos compartilhando também, né? Filho de Davi. Jesus de Nazaré. Adoro essa música, Dirce. É muito linda mesmo, né? Valeu, Dirce. Nosso Lourenço Pintarelli também com a gente. Elianeide, beijo muito grande no coração. Acompanha o Aldeia Felicidade pelo meu Face, ali tem algumas músicas também, tem um pequeno programa com o Padre Ezequiel também, com músicas maravilhosas,
coisas boas dentro de casa, né? Já que as nossas energias empregam no nosso ambiente, então que sejam coisas boas e que essas formas, pensamentos possam nos impulsionar para o bem, né? Nos incentivar ao amor. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Pequeno intervalo aqui para os nossos apoiadores. Voltamos com a mensagem do Divaldo Franco, né? Que já está engatilhada para soltar daqui a pouquinho. Sempre uma mensagem muito especial. Então, todos vocês que estão conosco, sempre a nossa gratidão, né? O programa Aldeia Felicidade, falei antes, partindo para o seu 17º ano. Então, ao longo dos anos, claro que começamos há muitos anos sozinho, depois veio eu e a Nevane, temos aí, eu acho que uns 500, 600 vídeos juntos, né? E agora, nos últimos 3 anos, eu com a Regiane, ou com o Sidney também, que o Sidney sempre participou com a gente, o último domingo cada mês, sempre com a presença do Sidney Filagrana. Grande trabalhador do bem também, que sempre nos ajuda, e é muito bom tê-lo aqui ao nosso lado. Para vocês, sempre a nossa gratidão. Nós temos questionamentos hoje, mas como falamos de causa e efeito, tem também um depoimento muito lindo. Antes de continuar nas questões, vou fazer essa leitura daqui a pouquinho, depois da mensagem do Divaldo Pereira Franco. Vamos prestar atenção? Vamos lá? Aldeia Felicidade. Vamos prestar atenção. Luz no seu lar. Divaldo Franco também já na parte espiritual, né? O Senhor disse-nos tudo que pedirdes a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. Prestemos atenção. Elizabeth Tais, muito bom dia. Impressionante. Quantas vezes da minha larga existência, um momento difícil, grave, eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina e vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro, porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber mais tarde que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. Estou nas tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós, os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas. Está no meu Face também. Vale a pena ver. Compaixão da nossa pequenez e vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável das leis universais. Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, estendemos o amor nestes dias difíceis. Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que não nos vê, muito simpático, a nossa filhinha rebelde, a nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado, que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade,
dos passeios dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos, sobretudo sermos lúcidos. E se for possível, não será perigoso. Tome do livro de sua religião, o do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama, ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro. Maravilhoso. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltamos também aqui para a Crentina FM, depois dessa mensagem tão especial do Divaldo. E quando ele diz, né, todos nós passamos às vezes por alguns momentos mais delicados, a gente fala aquele, meu Deus, e parece não. Quem nos colocou aqui nos acompanha e nos quer muito bem, e nesse momento nos abraça com força. Por isso nós sentimos assim, às vezes um alívio, alguma coisa, mesmo nos momentos mais tormentosos, porque esse abraço forte, essa luz, esse afago chega com muita força. E Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, sempre está prestando a sua solidariedade para cada um de nós. Não estamos sós, estamos acompanhados e bem acompanhados se quisermos. Lembra de Paulo de Tarso? Somos vigiados por uma nuvem de testemunha. Quem está ao nosso lado então? Pergunte-se, o que você está pensando? Quais são os seus pensamentos contumazes? Como eles estão atraindo e quem ele está atraindo? Então queremos pessoas boas? Vamos nos instruirmos para mudar os nossos pensamentos e determos-nos na bondade divina através das atividades benfazejas ao estilo de Jesus, né? Estamos longe de Jesus, não tenhamos dúvida disso, é nosso irmão mais velho, com muitos bilhões de anos a mais do que nós, mas é o nosso caminho, é a verdade e a vida. Se quisermos sermos felizes, não tem outro caminho para seguir, é do amor, é promulgando a paz, é incentivando o amor, sermos pequenas luzes na vida dos que nos rodeiam. E como fazer isso? Primeiramente nos instruindo. O Espírito de verdade nos dá 2 ensinamentos. O primeiro, amai-vos. O segundo, e não menos importante, instruí-vos. Somos espíritos, estamos encarnados. Nossa passagem é muito rápida no planeta Terra. Então que priorizemos o lado espiritual para que, almejando a felicidade, possamos alcançá-la com mais brevidade possível. Allan Kardec pergunta se a felicidade plena seria inerente ao planeta Terra. E os amigos espirituais dizem que não. Mas podemos ser tão felizes quanto ela comporta. Como fazendo isso? Trabalhando pela felicidade de quem esteja ao nosso lado. Eu não posso prejudicar alguém, por isso cuidado com os nossos pensamentos e com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu não posso prejudicar ninguém sem que isso me atinja em cheio. Lembra da mácula, da mancha? Eu prejudiquei alguém, aquela energia se instala em meu corpo espiritual. E às vezes somente isso aí através da doença, porque ainda nós não temos o conhecimento necessário para realçarmos as belezas do amor, como fez Jesus, né? Que viveu por nós, esteve entre nós para nos trazer a possibilidade divina de sermos também expansores dessa misericórdia de Deus, que é o amor. Eu falei que estamos falando de causa e efeito, e algumas questões importantes para que todos nós possamos compreender a lei de Deus, né, de causa e efeito, imutável como seu Criador. Eu nasci com uma pilha de vida que duraria só 25 anos, por causa de erros graves que cometi em outra encarnação. Até que aos 22, uma crise me forçou a mudar tudo e ganhei mais tempo do que qualquer médico poderia explicar. Na minha vida anterior, eu era um homem ambicioso, vivendo no Rio de Janeiro no início do século XX. Trabalhava como comerciante, mas o vício do jogo e da bebida me consumia. Ignorava a família, maltratava o corpo com noites sem dormir e excessos que destruíram minha saúde.
Aos 40 anos, um infarto me levou. Suicídio indireto. Como ensina André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. Eu devia viver até os 60 anos, mas abusei do fluido vital que Deus me concedeu, deixando uma dívida de 20 anos no plano espiritual. Lá, no mundo dos espíritos, refleti por décadas. Entender que o fluido vital é um presente divino, uma energia ajustada por Jesus à nossa missão reencarnatória. Uns recebem mais para tarefas longas, como resgatar débitos kármicos ou cuidar de entes queridos. Outros, como eu, recebem pouco só para quitar dívidas antigas e aprender com brevidade. Reencarnei como Clara, uma menina frágil no interior de Minas Gerais em 1943. Cresci sentindo uma fadiga inexplicável desde criança, o fluido se esgotando devagar. Minha mãe, uma lavadeira humilde, me levava aos curandeiros, mas nada adiantava. Aos 15 comecei a trabalhar na roça, mas desmaiava com frequência. Aos 18, entrei num grupo de estudos espíritas na igreja local, atraída por uma vizinha que falava de reencarnação. Lá, li sobre o fluido vital e entendi minha sentença. Decidi mudar. Parei de reclamar da pobreza, comecei a orar ao acordar, ajudava no asilo da cidade cuidando de idosos abandonados, adotando uma dieta simples de arroz, feijão e frutas do quintal. Aos 20, perdoei meu pai alcoólatra que nos abandonou, visitando-o no leito de morte para dizer, eu te amo. Não era mais sobre sobreviver, era sobre servir ao próximo, como Jesus ensinou. Aos 22 veio a grande prova, uma tuberculose galopante, febre alta, tosse com sangue, corpo falhando. Pensei, é o fim da dívida. No hospital improvisado da cidade, os médicos desistiram, mas na noite mais escura, orei a Jesus. Senhor, se há ainda algo que eu possa fazer pelo bem, me dê forças. Acordei no dia seguinte, revigorada, o peito limpo. Os médicos chamaram de milagre. Eu sabia, era moratória. Uma extensão do fluido vital que Deus concede aos que vivem pela causa do bem. Vivi mais 60 anos além do previsto. Casei, criei 4 filhos com valores espíritas, vi netos crescerem, ajudei centenas no caminho da fé, fundando um pequeno centro de estudos em minha casa. Aos 82, ainda acordava cedo para meditar e ajudar na comunidade. Enquanto respiramos, há tempo. Use bem sua pilha. Não desperdice com futilidades. Como Jesus ensinou em Mateus, capítulo 22, versículo 39, amai ao próximo como a ti mesmo. Deus nos dá a vida como chance de redenção. E se vivermos por Ele, Ele nos dá mais tempo para amar e servir. Se você sente que está desperdiçando sua energia vital, para agora e muda. Ainda dá. Por isso que comentamos que nós pagamos nossos débitos pelo amor ou pela dor, mas a opção invariavelmente ainda é pela dor. Mas como aconteceu com ela, podemos fazer a opção. Livre-arbítrio também é um desígnio divino. O que fazemos com o nosso dia a dia? Estamos nos propondo a aprender alguma coisa a mais? Estamos realçando as belezas do que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo como a si mesmo? Amar os que nos rodeiam? De repente, como eu falei aqui, às vezes um abraço forte em alguém que esteja acabrunhado pode evitar um suicídio. Uma palavra de luz, né? Um sorriso às vezes evita um suicídio. Então tenhamos essa responsabilidade de nos, entrosados com as leis divinas, também sermos os propulsores da beleza do amor. E depende de cada um de nós só. Aprendemos, nos instruímos, nos transformamos em pequenas luzes e os que estão à nossa volta aproveitam essa luz. Porque também são direcionados para o caminho da verdade, da vida, da solidariedade com os outros, porque quem é solidário jamais vira um solitário. Ao contrário, o solitário dificilmente receberá como recompensa o carinho de alguém, né? Nosso Juarez Kindle Pintarelli com a gente. Juarez, tu e a Neide, um beijo muito grande no coração, beijo para toda a família, né? Então essa causa e efeito. Se nós acreditamos em Deus, também temos que compreender que as atitudes atrozes de hoje desses nossos irmãos equivocados, querendo instalar ditaduras, culpando e punindo pessoas inocentes, também terão as suas consequências. Talvez não vejamos aqui na Terra, mas expiarão suas faltas no planeta primitivo ou no início de provas e expiações. Ajudarão com a sua intelectualidade os povos primitivos, ainda nas cavernas.
E aí não tem nada de ficção. Eles não reencarnarão mais na Terra. Não tenhamos dúvida disso. Porque as falanges do Senhor estão trabalhando por nós. O barco, como falei no início do programa, não está à matroca. Não está à deriva. Tem um comandante, é Jesus. E no Brasil, Ismael, com a sua falange numerosa, com trabalhadores como Bezerra, como Chico, como Ivone, tantos outros, Irmã Dulce, né? Todos trabalhando para que nós também possamos ressignificar a nossa existência, priorizando o lado espiritual. Precisamos da matéria, estamos no mundo físico, não podemos ser peso para os outros, né? Mas podemos galgar os degraus de aproximação com Deus, nessa conexão com o divino, através das pequenas ações do dia a dia. Lembra o que você me fala? Sabe aquele potezinho de água para um cachorrinho na rua, em frente à sua casa, em frente ao seu comércio? Faça isso. Quando ele estiver bebendo aquela água, essa energia é como se fosse uma flecha. Será direcionada para você e você receberá aquela energia boa. Então assim, quando nós fazemos as coisas sem pensar em retorno, e principalmente para quem não pode retornar, o benefício é muito maior. Deixa eu ver mais umas questões aqui. Olha só. Que emendas solicitam os oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra? É a resposta. Tarefeiros da palavra, que nos prevalecemos dela para caluniar ou para ferir, solicitamos as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos que nos garantam a segregação providencial. Lembra, para quem está chegando agora? O que nós olhamos, uma limitação física ou mental como uma tragédia, pro espírito é uma grande bênção. Uma doença prolongada é um tratamento de beleza para o espírito. Quando nós compreendermos isso, fica mais fácil absorver. Não vou dizer que a gente vai aceitar uma doença com tranquilidade, mas é mais fácil absorver quando nós sabemos que nós somos os causadores desse tipo de enfermidade. Né? Porque nada nos acontece por acaso, tudo concorre para o nosso bem, diz Paulo de Tarso. Quando compreendermos isso, fica mais fácil absorver essas grandes lições evolutivas. Não são problemas. Que providências retificadoras pedem para si próprios aqueles que abraçaram graves compromissos do sexo? É a resposta. Vê que ele está abraçando tudo aqui, né? Emmanuel trazendo para nós através de Chico Xavier e de Valdo Vieira. Criaturas dotadas de harmonia orgânica, que arremessamos os valores do sexo a terrenos das baixas aviltantes, enlouquecendo corações e fomentando tragédias, suplicamos as doenças e as inibições genésicas que, em nos humilhando, servem por válvulas de contenção dos nossos impulsos inferiores. Porque muitas das coisas hoje é justamente por causa do sexo, né? As grandes dificuldades essa vontade do poder, do dinheiro, justamente por causa do sexo. Então nós temos essas inibições em reencarnações vindouras para que justamente possamos recalcular os nossos valores. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer? Presta atenção nesse questionamento. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer? É a resposta. Mas nem sempre requisitamos deliberadamente semelhantes suplícios temporários, de vez que em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Quando eles fazem uma referência ao suicídio, na delinquência, eu matei alguém ou me matei. Eu prejudiquei meu corpo, meu coração, minha mente, né? Através daquele ato, é lógico que o corpo espiritual é atingido. E a reencarnação num novo corpo físico virá com aquelas dificuldades, com aquelas inibições. Vamos restabelecer através da aceitação, para que em outra, aí sim possamos, restabelecidos os contatos com o mais alto e com as nossas próprias leis divinas internas, aí sim realçarmos as belezas do amor, fazendo o bem, trabalhando na luz, trabalhando no amor. É o caminho da felicidade. Não existe outro caminho. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Quando fala em lei divina, porque não é Deus que vai dizer, tu vai nascer com isso aqui, porque tu fez aquilo lá, matasse o cara através de um tiro no peito, você vai nascer com problema cardíaco? Não, as leis divinas se encarregam disso. Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina,
na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação se mostram na condição de celas regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Então, para esses, todos que compuscaram as leis de Deus, né, ao longo do tempo, também absorverão essas energias, macularão seu corpo espiritual, e não existe outro caminho para a redenção, a não ser que seja através das doenças. Mais um tempinho para nós. Deixa eu ver mais uma questão. Por isso que eu falei da gente levar na íntegra esses questionamentos, para não perdermos nada desses ensinamentos tão importantes, né? Lendo uma questão dessa, nós podemos até comentá-la, né? Mas tudo que ela está nos trazendo, e nos trazem com sensibilidade, com singeleza, com simplicidade, para que todos possamos compreender esses ensinamentos que vêm do mais alto, mas muito mais alto. Todos a serviço de Jesus e por todos nós. E nós também seremos esses vulgarizadores, não no sentido da palavra vulgar, mas dos divulgadores, como é Santo Agostinho, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no planeta. A mente vigilante pode instalar doenças no organismo? A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem pessoas de parasitos destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. A Regi está vendo aqui, lembrando que uma atitude de amor paga 1000 pecados, né? O ato de amor cobre a multidão de pecados, disse Simão Pedro. Exatamente. É isso que nós estamos nos propondo, aprendermos a revitalizarmos o nosso sistema espiritual e emocional através do amor. A Regi 10, se eu aceitasse o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades. Deixa eu ver aqui, Regi. Não dá para ler tudo, né? Cumpre com dignamente as tuas obrigações de cada dia. Tá passando muito rápido, tá chegando o pessoal. Nossa querida Tati Sestari também com a gente. Tati, beijo grande. Emanuel, é isso aí, Regi. Né? Resumindo, causa e efeito, e que eu posso, pelo amor, de repente, amortecer aqueles perigos que se apresentariam através de algumas doenças, né? Eu posso diminuir esse encargo que eu contraí ao longo do tempo através do amor. Não existe outro caminho. Eu quero ser feliz, será através do amor. Então nós destrambelhamos o nosso sistema através das nossas ações. Não precisamos, às vezes, recorrer às existências anteriores, das nossas atrocidades ou do mal que fizemos, mas nesta existência, muitos de nós estamos conspurcando o nosso sistema evolutivo, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, através de ações nesta existência. Às vezes conseguimos pagar nesta, mas eu imagino que às vezes a gente só vai se dar conta na desencarnação. Os males do alcoolismo, das drogas, dos vícios, e não são só esses vícios vistos, né? Mas a nossa arrogância, a nossa inveja, a nossa raiva, esses momentos de ira, consomem o nosso fluido vital, como aconteceu com esse senhor aí que eu li, né, nos anos lá de 1920, 1930, e que depois reencarnou com uma mulher com a proposta de viver apenas 22 anos, mas que se redescobriu e pelo amor viveu até os 82. Isso depende de cada um de nós, né? Nós temos que estar chegando a tocar uma música muito... Eu tinha essa música com o Padre Juarez, mas aqui o nosso sistema está com o Zezé de Camargo e Luciano, a música muito especial que sei vai tocar todos os corações, porque a música diz, vai dar tudo certo. E que a partir da hora, no momento que nós nos aprimoramos, nos instruímos, nós já podemos dizer, deu tudo certo. Independentemente do ponto de vista materialista, que hoje ainda
né, conspurca os nossos pensamentos divinos, né? Nós cobrimos a possibilidade de redentor através dessa sanha do mundo materialista. Então é isso que nós temos que nos redescobrirmos. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, é o maior antagonista do materialismo. Então nós vivemos no mundo físico, comentei antes, precisamos da matéria, mas precisamos também priorizar o lado espiritual. Quero agradecer a presença de todos, muita paz, muita luz, um beijo muito grande no coração. Obrigado por todos que estão conosco, muitos eu não consegui ver, depois eu vou olhar um por um, sempre faço isso, quero agradecer, né, do fundo do coração. Que Jesus esteja em seus corações, que tenham todos uma semana muito abençoada. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Valeu, Regi, beijo grande. Muita paz, muita luz. Vamos lá então. Prestemos atenção na letra, porque já deu tudo certo. Querem estudo para um mês? Tem aqui na minha mesa. Procurem os livros, essa instrução vem do mais alto. O certo. Respire fundo. Coisas boas dentro de casa. A nossa fé e ação vai dar tudo certo. Valeu, Tati, valeu, Inês. A nossa fé e ação. Pra Maura, gratidão, boa semana, valeu, Maura, beijo grande pra todos aí, nosso filho Moacir também, já está com a gente mais uma vez, né? Nossa querida Maurita lá em Rio do Sul, bom dia, Maurita. Trabalhadora do bem. Muito bom dia, Maurita. Muito obrigado a todos mais uma vez. Gratidão. Vai dar tudo certo. Eu conheço essa música com o Padre Juarez também. Maravilhosa, né? Está no meu Face. Só dá uma olhadinha, puxar um pouquinho para trás, já vão ver. Nossa filha Neuza Pereira, bom dia, Neuza. Beijão aí para toda a família. Lá deu tudo certo. A nossa fé em ação. Beijo muito grande, uma semana muito abençoada. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar.